Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quer
Olá, queridos irmãos, amigos, você que está aqui presente conosco, você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, eu quero saudar a você e aos presentes com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e convidar você para mais um tempo de louvor, de celebração, de adoração ao Senhor, o nosso Deus. Eu quero convidar você neste momento, no início dessa nossa celebração, nesta primeira quinta-feira do ano de 2022, para abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura no Salmo de número 100. Palavra do Senhor, Salmo de número 100. Estamos iniciando um novo ano, tempo de desafios, mas um tempo de oportunidades para reafirmarmos o nosso compromisso, a nossa alegria e a nossa disposição de servir ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Esse é o convite de Deus para mim e para você, para todo ser que respira, que a palavra de Deus seja glorificada e exaltada através do nosso louvor. Eu quero orar com você. Querido Deus, te damos graças por mais esta oportunidade de juntos, ó Deus, seja presencialmente ou através do nosso canal no YouTube, canal da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, em Campinas. É uma alegria para nós, Senhor, podermos te exaltar e te glorificar, reafirmar, Senhor, o nosso compromisso, a nossa disposição de caminhar com o Senhor em mais este novo ano que se inicia, com a certeza de que não caminharemos sozinhos, mas o Senhor estará conosco em todos os dias deste novo ano. Recebe, Senhor, o nosso louvor, porque nós consagramos esse tempo ao Senhor, tempo de adoração, porque o Senhor é digno de ser louvado e de ser exaltado. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos o nosso louvor ao Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor, queridos irmãos, amigos que nos acompanham presencialmente ou pela internet. Vamos louvar a Deus, porque Ele é digno do nosso louvor. Até logo mais, eu volto para meditarmos na sua palavra. Estou decidido
fluir, então fluir, faz o meu coração fiel a ti, pra te amar e te servir. Deixe meu coração se perder, Senhor. Cuidado
aleluia, aleluia. Levanta tua mão para o céu. Teu fluir é melhor do que tudo que eu conheço. Tua presença é maior do que tudo que eu anseio. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume das flores. Teus cabelos ungidos estão com óleo de alegria. Tua fragrância é mais doce que o perfume das flores. Tudo que possa recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Tudo que possa recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Tudo que possa recostar-me no teu peito, cheirar os teus cabelos, me embriagar no teu amor. Tudo que eu posso, tudo que eu posso, tudo que eu posso é me embriagar no teu amor. Tudo que eu posso, tudo que eu posso, Jesus, me embriagar no teu amor. Tudo que eu posso, tudo que eu posso, Jesus, me embriagar no teu amor. Todos os dias da minha vida, Senhor, me embriagar no teu amor. Tudo que posso é render-me a ti e dizer que eu te amo, meu Jesus. Olá, queridos irmãos, estamos de volta agora para meditarmos na palavra de Deus e é uma grande alegria para nós
podermos compartilhar com você a palavra de Deus nesse início de ano, nessa primeira quinta-feira do ano de 2022, no culto da vitória. E eu quero compartilhar com você o desafio que Deus colocou no nosso coração. Anualmente, nós oramos a Deus e buscamos em Deus um direcionamento para o ano, um tema para o ano, e este ano o Senhor nos deu um tema desafiador para mim e para você. O tema que Deus nos deu é baseado em Gênesis capítulo 12, versículo 2, parte B, o final do versículo, combinado com o Salmo 100, que nós acabamos de ler, 100, versículo 2, a parte A do versículo. E da união desses dois versículos, nós tiramos o tema que Deus nos deu, que é sede santo, servindo ao Senhor com alegria. Sede santo, servindo ao Senhor com alegria. Esse é o grande desafio para a nossa vida nesse ano de 2022. Ser santo, viver para a glória do nome do Senhor. Sermos influenciadores de maneira positiva no lugar aonde o Senhor nos colocar. E servi-lo com alegria. Fazer a obra de Deus com a satisfação de saber que somos participantes, cooperadores com Cristo na edificação do reino de Deus. E sabe, queridos, não há privilégio maior do que saber que fazemos parte da construção de um reino eterno, o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a ir comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, nós vamos meditar um pouco no texto que embasa o nosso tema, que fala sobre o chamado de Abraão. O chamado de Abraão. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis capítulo de número 12, a palavra do Senhor diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, versículo 4, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Queridos irmãos, esse texto ele narra o chamado de Abraão. Abraão era um homem que morava na terra de Ur, na nação dos caldeus, e Deus, em determinado momento, o chama para uma nova experiência de vida. No texto, literalmente, Deus está tirando Abraão da terra de Ur e enviando-o para uma terra que Abraão não conhecia, mas que Deus lhe garantia que lhe daria a ele e a sua descendência. Veja aqui, acompanhe comigo, voltando ao texto novamente, versículo 1 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Meus queridos irmãos, esse foi o chamado de Deus para Abraão. Evidente que você conhece a história do povo de Israel. Se você não conhece, eu vou apenas dar aqui uma introdução. Quando Deus chama Abraão, ele já tinha no seu coração a decisão de formar um povo.
Porque às vezes a gente ouve as pessoas dizer que Deus chamou um povo para ser exclusivamente dele. Não, na verdade, Deus chama um homem para deste homem gerar uma nação, a nação de Israel. E é interessante, esse não é o tema da nossa reflexão, mas é interessante chamar, para que nós possamos compreender o poder de Deus, que ele chama um homem já de idade avançada. A palavra de Deus diz que já amortecido no seu vigor, e casado com uma mulher estéril, para deles fazer uma grande nação. E Deus cumpriu esta promessa. Como eu disse, esse não é o tema da nossa reflexão, mas é importante chamar a atenção. Então Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, Deus nos deu um tema para este ano, eu acabei de mencioná-lo, mas vou repetir. O tema que Deus nos deu para trabalharmos neste ano de 2022, começando o trabalho em nós mesmos, é: ser tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria. E eu disse que esse tema ele é formado pela união de dois textos bíblicos. A última parte do versículo 2 desse texto que nós lemos, combinado com a primeira parte do versículo 2 do Salmo 100. Agora deixa eu voltar aqui ao texto, no versículo 1, quando Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, quando Deus nos deu esse tema, Deus estava também dizendo para nós: sai da tua condição atual, sai da tua zona de conforto, e neste ano de 2022, seja uma bênção aonde quer que você vá, aonde quer que você esteja, e sirva ao Senhor com alegria. Ora, meus amados irmãos, certamente quando Deus chama Abraão para essa nova terra, ele não estava confiando nas possibilidades ou na capacidade de Abraão por si só conquistar uma terra para si e para a sua descendência, até porque descendência ele não tinha até então. É claro que quando Deus chama Abraão, Deus está empenhando, e os versículos seguintes afirmam, Deus estava empenhando a sua honra de dar a Abraão uma terra a ele e a sua descendência. Meus queridos irmãos e amigos, quando Deus diz para nós: ser tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria, nesse novo ano que se inicia, certamente Deus está empenhando a sua honra, no sentido de nos ajudar para cumprirmos essa missão, sermos bem-sucedidos nesse desafio. Veja que quando Deus chama Abraão, ele não simplesmente chama, mas veja que o versículo 2, ele diz o seguinte, versículo 1, para a gente pegar o sentido do texto, ele diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Veja que no versículo 1 Deus chama Abraão, Deus dá um desafio assustador para qualquer ser humano. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, sai do meio em que tu vives, sai do meio onde tu estás vivendo bem sucedido, porque Abraão era um homem bem sucedido. Naquele tempo do chamado de Deus, ele já tinha muitos servos, ele já tinha um patrimônio considerável, e agora Deus diz: sai dessa condição, da tua zona de conforto, e vai para uma terra que tu nem conheces, eu vou te mostrar. Qualquer um poderia se assustar. Meus irmãos, quando Deus nos deu esse tema, ser tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria, a primeira coisa que eu pensei:
Deus, nesses dias em que nós estamos vivendo, o que menos tem é motivos para nos alegrarmos. Mas sabe, queridos, quando eu pensei isso, eu estava olhando, na verdade, para as circunstâncias que nos cercam. Eu estava olhando com os olhos humanos para uma realidade trágica em que vive a humanidade, e não é diferente os dias em que nós vivemos no nosso país. Mas, querido, quando Deus nos chama para uma missão, Ele não nos chama baseado nos nossos recursos e muito menos nas circunstâncias que nos cercam. Ele nos chama baseado no seu poder de realizar coisas extraordinárias que nós sequer podemos imaginar. Não por outra razão que a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem reservado para aqueles que lhe amam. Quando Deus chama Abraão e dá a ele esse grande desafio, Ele conforta o coração de Abraão, dizendo que Abraão não iria sozinho. Veja comigo novamente o versículo 2, ele diz: de ti farei uma grande nação. E não esqueça que nesses dias Abraão já era idoso e a sua mulher era sabidamente uma mulher estéril. Mas ele diz: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ó Abraão, eu vou realizar. Ele não disse: Abraão, tu vai te tornar uma grande nação, embora Abraão tenha se tornado uma grande nação. Ele diz: de ti farei, eu farei. Deus estava dizendo a Abraão que ele ia fazer de Abraão um homem idoso, amortecido no seu vigor, e marido de uma mulher estéril, também idosa, já cessados os costumes das mulheres. Deus diz: de ti eu farei uma grande nação. E diz mais: eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome. O Senhor está dizendo para Abraão: eu farei, Abraão. Meus queridos irmãos, quando Deus nos chama para ser uma bênção e servir, ser uma bênção servindo, é ato contínuo, é ato conjunto e contínuo. Eu serei uma bênção servindo ao Senhor com alegria. Não importa o cenário, Deus tornará possível cumprir esse desafio que Ele nos faz, porque Ele é poderoso para nos abençoar e tornar possível, por mais difícil que seja aos nossos olhos, cumprirmos esta missão em tempos tão difíceis. Não se esqueça, Deus disse a Abraão: de ti farei uma grande nação, eu te engrandecerei o nome, eu te honrarei, te engrandecerei o nome. Por essa razão, o Senhor conclui o versículo dizendo: sendo abençoado Abraão, tu vais ser um abençoador. Por isso que ele diz: se tu uma bênção. Irmãos queridos, Deus tem nos abençoado, e nos abençoado para quê? Para sermos uma bênção, servindo ao Senhor com alegria. É repetido dizermos: Deus não chamou ninguém para decorar prateleiras ou decorar bancos das igrejas. Deus nos chamou e nos alistou no serviço do seu reino. Quando Deus disse que o que faria em Abraão, Ele diz: mas eu quero fazer algo através de ti, Abraão. Se tu uma bênção. Deus disse: olha, eu serei aliado contigo, eu tenho uma aliança contigo. E sabe, queridos irmãos, essa aliança que Deus fez com Abraão, Ele tem essa mesma aliança conosco. Não se esqueça que no versículo 3, olha o que diz o Senhor: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus tinha uma aliança com Abraão. Os amigos de Abraão seriam amigos de Deus, os inimigos de Abraão seriam inimigos de Deus. Irmãos, Deus tem essa aliança conosco, e quem afirmou isso foi Cristo. Não se esqueça que no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16, o Senhor se dirige aos seus discípulos e diz: o que diz o povo que é o Filho do Homem? E o discípulo, olha, um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que é um dos profetas. E ele se vira para os discípulos e diz: e vocês? E vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que declara Cristo? Ele diz: eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, nós somos a igreja do Senhor. Todos aqueles que um dia, reconhecendo-se pecadores, creram no sacrifício de Cristo, entregaram a Cristo as suas vidas, são membros da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. E é na aliança que Deus tem conosco que ele afirma: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, se nós somos a igreja, Jesus está dizendo: a igreja é minha e o inferno não prevalecerá contra ela. A mesma promessa que Deus fez a Abraão. Ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E mais, ele diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus nos deu o tema dizendo: se tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria, a nossa missão, querido, ao cumprir este tema, é sermos abençoadores daqueles que estão à nossa volta, abençoar a humanidade, a comunidade, a nossa comunidade, abençoar a nossa família, abençoar a nossa comunidade, abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso estado, abençoar o nosso país, abençoar o mundo, porque Deus quer nos fazer instrumentos de bênção para a humanidade. A promessa que Deus fez a Abraão é a mesma promessa que Deus faz a nós. Se nós tivermos a disposição de nos santificar para o Senhor e servir, fazendo a sua obra com alegria, nós seremos abençoadores da nossa geração. Abraão, sai da tua terra, sai da tua condição de conforto, solta as tuas raízes. Quero te dar uma experiência nova, Abraão. Eu quero te dar algo novo. Eu quero te conduzir a uma experiência nova, para que tu possas compartilhar essa experiência nova com outros, de maneira que tu seja um abençoador de toda a terra. Meus amados irmãos e amigos, Deus nos constituiu como igreja do Senhor para sermos uma bênção na terra, para sermos uma bênção na nossa geração. E quando Deus nos chama a viver esse tema, neste ano de 2022, é exatamente para que assumamos um compromisso ainda maior do que já temos, para avançarmos para uma experiência nova, de ser realmente santo em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perversa, em meio a condições difíceis, e servir ao Senhor com alegria, independente desse cenário, dessas circunstâncias que nos rodeiam. Não se esqueça que Deus tornará possível isso. Veja que quando o versículo 4, depois que o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, o versículo 4 diz:
Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Meus irmãos, o que Deus espera de nós é o que ele recebeu de Abraão. Quando Deus faz esse desafio extraordinário para Abraão, Abraão não questiona. O versículo 4 diz que partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Qual era a ordem que Deus tinha dado? A ordem que Deus tinha dado está no versículo 1. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Essa era a ordem. O versículo 2 fala do compromisso de Deus com Abraão. Deus disse a Abraão: olha, tu não vai sozinho, eu vou contigo, eu vou te abençoar, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou lutar contra aqueles que lutarem contigo, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, e você vai ser um canal de bênção para todas as famílias da terra. E o versículo 4 diz: partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ora, meus queridos irmãos, eu estou insistindo para que você grave no seu coração: Deus nos deu um tema desafiador para este novo ano. Se tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria. O que Deus espera de nós é aquilo que ele recebeu de Abraão. E o que ele recebeu de Abraão? A decisão inegociável, inquestionável de obedecer. Por isso que o texto diz: partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Você está disposto a fazer isso? É isso que Deus espera de nós. A decisão de partir, sair da nossa zona de conforto, tomar a decisão de sermos santos, de vivermos para Deus, em obediência aos mandamentos do Senhor, aonde quer que estejamos. E eu volto a repetir, começando na nossa própria casa e indo ao nosso trabalho, à nossa comunidade, à nossa igreja, à nossa sociedade. Queridos, motivos não faltam. O Senhor tem empenhado a sua palavra em nosso favor. Eu quero convidar, para encerrar, convidar você a voltar ao Salmo de número 100. Salmo de número 100, que é um dos textos que embasa o nosso tema. O Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Eu disse que Deus nos faz esse desafio em meio a um cenário de muitas inquietações, de muitas dificuldades, de muito esfriamento do amor no coração das pessoas, da disseminação de ódio por todas as partes. É nesse cenário que o Senhor diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Como é que eu posso viver esses dois versículos diante de um cenário tão angustiante, tão desafiador? Eu posso viver essa verdade, porque Deus me dá razões para isso. E a partir do versículo 3, veja o que ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Querido, com essa garantia de que Deus nos criou, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Deus, como não poderemos viver esse desafio independente das circunstâncias que nos envolvem? É claro que nós podemos, basta que tomemos a decisão de viver esse desafio que o Senhor nos faz. Basta que façamos como fez Abraão. Abraão não questionou o Senhor. A palavra de Deus simplesmente diz: partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Abrace essa causa, querido irmão. Abrace essa causa e viva de maneira santa,
servindo ao Senhor com alegria em cada um dia deste ano, em cada um dia da sua vida. Mas o Salmo 100 ainda tem mais. O versículo 4 ele diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Por que eu posso fazer isso? Se o cenário é difícil, como eu posso entrar às portas do Senhor com ações de graça? Porque Ele tem feito grandes coisas. Como é que eu posso louvar a Deus com hino? Como é que eu posso render-lhe graça? Como é que eu posso bendizer o nome do Senhor em meio a tantas situações? Eu posso, porque o versículo 5 diz: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade é de geração em geração. Meus queridos irmãos e amigos, em cada dia deste novo ano, Deus estará conosco, Deus caminhará conosco, Deus enfrentará conosco cada desafio que se apresentar, Deus celebrará conosco cada conquista alcançada. Sabe por quê? Porque Ele será o autor de cada vitória, de cada conquista. Ele nos dará as condições de ser santo e de servi-lo com alegria em cada um desses dias. Você está disposto a isso? Você crê que nós podemos ser santo em meio a uma geração, a nossa geração, e servir ao Senhor com alegria? Então venha conosco no transcorrer deste ano e vamos viver cada dia deste novo ano com a certeza de que é Deus que nos santifica e é Deus que torna possível sermos abençoadores da nossa geração. Eu quero orar com você. Querido Deus, nós te damos graças por esse tempo tão precioso, Senhor. Quero, ó Deus amado, abrir o meu coração para o desafio que o Senhor nos traz no início deste novo ano. Sede santo, servindo ao Senhor com alegria. Senhor, obrigado por nos incluir nesse chamamento. Obrigado, ó Deus, por confiar em nós como igreja do Senhor para esta linda missão de sermos santos e abençoadores à nossa geração, servindo ao Senhor, servindo aos homens e fazendo isso com alegria. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos que aqui estão, abençoa, Senhor, a vida daqueles que nos acompanham pela internet, fortalecendo, ó Deus, a fé de cada um, e que eles sejam nossos parceiros nessa jornada, certo de que em momento algum nos faltará a tua companhia, a tua provisão, a tua bênção, bênção que torna possível o impossível. Obrigado, ó Deus, obrigado por nos desafiar e obrigado por nos garantir que na nossa jornada nunca estaremos sozinhos. O Senhor está conosco para nos dar a vitória. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos, e em nome de Jesus nós abençoamos, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada amigo que nos ouve, que nos acompanha nessa jornada. Deus abençoe sua vida, querido irmão, amigo. Fique na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha conosco nesse desafio. Sê tu uma bênção, servindo ao Senhor com alegria. É esse comando de Deus que vai nos guiar em toda a nossa jornada deste ano de 2022. Venha conosco e que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a tua casa. Fique na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Flua em mim, Senhor, a tua graça. Flua em mim, Senhor, o teu amor. Flua em mim, Senhor, a tua vida. Flua em mim, Senhor, o teu perdão. Para te adorar e declarar meu amor, para te coroar, meu Rei, Senhor da minha vida, para te adorar e declarar meu amor, para te coroar,